boa tarde. Vamos lá para mais uma live do Te Cuida, com o tema Qual é a sua terapia? Um espaço que eu abri aqui para a gente compartilhar ideias, né? De como a gente se cuidar, ideias simples que a gente pode fazer. Oi, Jade. A gente pode compartilhar, né? Oi, boa tarde, mami. A gente pode compartilhar com as pessoas para elas colocarem, incluírem aí rotinas no dia a dia, né? Que a gente pode se equilibrar. Então, hoje eu vou falar com o Bruno Bindi, doutor Bruno Bindi, médico de pessoa. Só aguardando o Bruno entrar e a gente vai falar hoje sobre as terapias, o que o Bruno faz. Bruno entrou, vamos colocar Bruno na live. Obrigada, mami. E aí, Bruno? E aí, tudo bem? Beleza? Tudo azul. Tudo azul aí? Tudo, e aí, tá que cor? Tá vermelho. Tá vermelhão aqui, ó. É, Vermelho aqui hoje. vermelho. Você tá da tua casa? Tô na minha casa, no quarto da minha filha. Ai, ela deixou você ficar aí? Ela não sabe, né? Ela tá na escola. Aí sim, invadiu. Mas ela deixa, ela deixa. Você tem duas crianças, não é isso? Ou é uma? Duas. Duas. Dois. A Liz de 8 e o Miguel de 2. Legal. Oi, Márcia, tudo bem? Márcia tá sempre aqui com a gente. Ô, Já Sandra, tem só um problema, viu, Sandra? pintou um É um problema. problema só. Eu não passei perfume, então não sei se vai ficar legal na live, entendeu? Bruno do céu, eu falei para você se perfumar, eu me perfumei toda para falar com você, viu, Márcia? Bem-vinda. E aí, doutor Bruno, médico de pessoa, é assim que você se apresenta? Então, Sandra, eu, ao longo da minha carreira médica aí, a gente vai se transformando, vai mudando a forma de pensar, a forma de agir, a forma de atuar, né? Aham. E dentro da medicina, você tem o especialista o dermatologista, o ortopedista especialista em ombro, Nossa, o foi bom. o cirurgião especialista no dedão direito, da unha do dedão direito, e aí vira o doutor pedaço, né? O médico do pedaço. E aí depois vem aqueles outros nomes aí, medicina do estilo de vida, medicina, enfim. Aí como é que cada um inventa Tá. um nome, vai dando rótulo, né? Rótulos, É, rótulos, rótulos e mais rótulos, né? Então isso. eu falo que eu sou médico da pessoa porque eu cuido da pessoa, do ser humano que está ali. Hum, Então eu não cuido do joelho, do dedo do pé, eu tento cuidar da pessoa na sua integralidade, né? Corpo, é, mente, espírito, porque não adianta eu querer cuidar do estômago, você não entendeu o contexto daquela pessoa, a família, toda a parte social, o trabalho, os pensamentos, as emoções, então acho que é isso, né? Por ó, isso Jade que amou. A Jade amou o título, médico de pessoa. Então é isso. Por isso que eu achei acho que uma coisa prática, simples e nada de rótulo, porque quem quiser acessar a minha formação, eu tenho meu currículo, tá lá as informações. Mas muitas vezes o currículo não quer dizer nada, né? Você tem um currículo lá, mas na prática não tem a prática, né? É, Então acho que é isso. aí arranjou, doutor. Parabéns. Márcia Clemente, ela gostou também. Ô, Bruno, ia te perguntar do médico de pessoa, porque senão acaba virando o paciente um Frankenstein, né? É isso aí.
vai costurando uma parte aqui, outra ali, vai virando aquela coisa bonita. Eu fiz um texto sobre o Frankenstein, porque nós somos um sistema, né? Não somos um monte de parte aglomerada, né? Nossa, tá entrando bastante gente legal. Oi, pessoal. Oi, todo mundo. E como que... E aí, mas o tema da minha live, qual é a sua terapia? Eu quero saber como que o Bruno se terapeutiza. Como que você faz? O que que você faz para equilibrar? A tua rotina não deve ser nada fácil, né? Como médico, imagino, né? O que que você acha? Então, assim, Sandra, primeiro eu queria agradecer você aí pela essa oportunidade aí de estar participando do seu projeto aí do Te Cuida. Parabéns aí para você também por essa iniciativa e vamos ver até onde isso vai chegar, né? Porque eu acho que vai longe, hein? Mas, aproveitando a sua pergunta sobre como é que eu me terapeutizo, né? Vamos lá. Como é que eu cuido de mim, na verdade, né? Isso, isso. Como Eu, eu, homem, eu, né? Você eu também costumo, fala bastante disso. antes eu não olhava dessa forma, mas hoje eu olho, né? Quando eu era mais jovem, eu me preocupava muito mais com a aparência externa, ou seja, o corpo físico. Então, eu me preocupava em fazer a minha academia, minha musculação, que isso para mim era um cuidado com o meu corpo físico. Ponto final. Uhum, Alimentação, a parte psicológica, qualquer outra coisa, eu não, nem olhava para isso, né? uhum. E foi a partir de, acho que foi 2006, 2006, 2007, depois que eu me formei médico, eu senti um vazio, né? E eu falei assim, eu queria alguma coisa e eu não encontrava. E aí eu sei que apareceu para mim, né? Não existe coincidência, né? Apareceu Não. para mim um negócio chamado Leader Training, né? Acho que você conhece, né? Uau! Você fez LT. Tadashi Kadomoto, né? Lá no Instituto Tadashi e tal. E aí eu fiz o LT em 2007, se não me engano. Foi aonde eu baixei barreiras, diminuí meu preconceito e julgamento que eu tinha. Eu falava que quem fazia psicólogo, né? Quem era o psicólogo, aquele julgamento do ignorante, né? Sim. Psicólogo, que é biruta, ou não serve para nada. Mas por quê? Porque nunca conversei sobre esses assuntos com meus pais, nem com amigos. Então, depois do Tadashi, lá do Leader Training, que eu comecei a olhar para dentro, né? E aí eu Hum. comecei a fazer terapia. Falei, vamos ver como é que é esse negócio de terapia aí. Comecei a fazer sessões de psicoterapia. E eu fiz com um terapeuta que era psicóloga e terapeuta transpessoal, que inclusive ela, acho que até hoje ela ainda trabalha no instituto, Hum. né? Eu não tenho problema de falar, foi a Heloísa que ela chama, e ela é muito Hum. bacana, e durante algum tempo eu acompanhei com ela. Bom, e como eu sou um buscador, né, Sandra? Eu sou Nós um somos buscador, Silva, eu, Bruno e a Flávia. A Flávia está falando Silva. Silva, eu sou Silva, tem o outro lá que é o Saud, Transcendendo. Silva Saud. Mas Hã? você fez o Transcendendo é gaivota? Não lembro. Acho que é Gaivota e aí tem o Brasa também, eu sou tudo, sabe? Tudo. Brasa, tudo que você pode colocar e você bota lá. Fez toda caminhada É, lá no foi Tadashi. muito bom. Legal. Foi muito bom. Que assim, é aquilo que eu falo, né, Sandra? Os processos terapêuticos estão para todos, mas nem Sim. todos estão para os processos terapêuticos, porque cada um tem o seu estado de consciência, cada um tem o seu estado de crenças e limitações, e às vezes, quando passa por um processo terapêutico, cria novos julgamentos, como já tinha pré-julgamentos, está criando novos julgamentos. Ah, essa terapia é uma, né, essa situação é horrível, é lavagem cerebral, tal, mas no Uhum. fundo é você querendo se enganar e fugir da sua essência, né? Isso. Então, eu acho que esse processo inicial para mim foi muito bom, porque foi eu gosto de usar essa comparação, né? Tem aquele capacho que fica na porta, o capacho lá, na porta de Uhum. casa, e vai Certo. acumulando poeira e sujeira, né? Aí o Hum. líder train vem, pega o capacho e faz assim, ó, catapult.
ficou capacho. E aí, aquela sujeirada toda flutuando. Ou você Uhum. vai pegando a sujeira, vai analisando, separando uma coisa da outra e vai limpando, ou aquela sujeira você enfia debaixo do tapete e a vida continua, né? Segue, vai. Então depende de cada um de vocês fazer isso. Então, Sandra, eu tive uma chacoalhada, que foi o Leader Training. Depois eu comecei a fazer terapia com psicólogo e terapeuta transpessoal. E aí eu comecei a entender e comecei a verificar o que esses caras estão fazendo, né? Então, eu fui estudar terapia transpessoal para entender o que era isso. Eu falei, um dia eu vou estudar mais a fundo. Aí eu descobri que eles usavam técnicas no curso de PNL, Programação Neurolinguística. Falei, eu vou também estudar essa tal dessa neurolinguística em algum momento, né? Bom, Uhum. resumindo, depois dessa fase inicial de acho que uns 2 anos de terapia, eu fiz um pouco, eu conheci um terapeuta espiritual, que é um médium, que Uhum. foi colocado na minha vida também, e eu comecei a entender um pouco de manifestações que eu sentia comigo mesmo e sensações que eu tinha, intuições, e também trabalhei essa parte da espiritualidade. E por coincidência, né, ele fez psicologia transpessoal na Alubrate com a Vera. Ui. É. Aí, resumo da história. Fui fazer PNL, fiz um Master Practitioner, foi em Campinas, acho que foi no Actius, se não me engano. Uhum. E depois, agora, né, está junto aí, estamos terminando aí a psicologia transpessoal. Por quê? Porque eu entendo que, como médico, eu senti a necessidade de me compreender dentro do processo terapêutico, mas não era suficiente. Então, eu fui buscar ferramentas práticas dentro da programação neurolinguística. Né? Tem o rapport que você aprende na neurolinguística, né? Estabelecer o rapport, que isso é uma técnica que ajuda no relacionamento com os pacientes. E também, nada mais é que uma empatia, né, Sandra? Sim. É um caso de empatia. E a psicologia transpessoal para entender um pouco da psicologia, que a gente tem lá. É claro que não é igual a uma faculdade de psicologia, mas você tem uma boa ideia da psicologia se você aprofundar nos estudos, né? Porque todos os estudos a gente tem que fazer a nossa parte, se aprofundar mais. Associado à parte da espiritualidade, né? Os estados de consciência que a transpessoal te oferece. Que me linkou tudo isso, que é a psicologia com a espiritualidade, com esses conhecimentos que eu, como médico, não tinha, né? Porque eu só tinha conhecimento técnico do corpo físico, né? Uhum. Então, eu comecei a me entender, me compreender muito melhor. Claro que esse processo é a vida toda, né, Sandra? Não adianta a gente falar Sim. que, eu sei tudo, nossa, sou PhD. Não, não. É a vida toda. E aí agora eu consigo me cuidar melhor, né? Usando algumas técnicas que a gente aprende, né, durante esses cursos todos e aplicar com o meu paciente no consultório médico. Então, quando você fala como é que eu me terapeutizo, hoje eu faço menos sessões de terapia, porque eu entendo que toda terapia tem começo, meio e fim. Senão vira uma bengala e você fica dependendo daquilo para você dar os seus próprios passos, né? Eu penso dessa forma. Mas continua aí na sua. Tem perguntas ou dúvidas aí? Que senão eu vou ficar falando o tempo todo aí e não é muito bom, né? Tá uma delícia. Mas teve um fato marcante que eu sei, não sei se você quer contar para o pessoal aí, a tua história também com a ayahuasca, né? Foi uma coisa que aconteceu bem importante. Então, Quer vamos lá. contar? Já que você entrou nesse assunto, é um assunto um pouco polêmico, um pouco que as pessoas, como eu, Hum, julgamento, né? A gente julga sem saber a essência e os benefícios. Porque tudo, Sandra, tudo tem um lado positivo e o lado negativo. Tudo tem um lado luz e o lado sombra. E tudo depende da maneira como você olha para aquilo, né? Então, sim. eu posso olhar para
para um objeto aqui, eu tenho um ponto de vista, eu posso olhar de outro lugar, eu tenho outro ponto de vista. Então, é complicado, você só pode falar de alguma coisa, eu entendo isso, tá, Sandra? Quando você estudou, leu, compreendeu e vivenciou, né? Sim. Praticou. Então, dentro da ayahuasca, Santo Daime e tal, eu estudei bastante o composto princípio ativo, que é a Hum, dimetiltriptamina, que tem de forma endógena no seu organismo, ou seja, você produz isso, o seu corpo produz isso. A sim. diferença é que o seu corpo ele metaboliza rapidamente. Então o efeito é rápido. E isso acontece no estado de sono, né? Quando você está sem a luz solar, tem a ver com a melatonina pineal, tem a produção do dimetiltriptamina, que é o mesmo princípio da ayahuasca. Só que dentro da ayahuasca você tem uma outra substância, por isso que você tem a folha da ayahuasca e a raiz. É. Um é o dimetiltriptamina, a outra, o cipó, é o composto que inibe a ação da enzima hepática que metaboliza a dimetiltriptamina. Dessa forma, quando você ingere por boca, a substância ela fica agindo por mais tempo no seu organismo. Então, o efeito é um efeito mais prolongado, de 3 a 4 horas. Então, aí eu pergunto a você, Sandra, como é que o ser humano vai descobrir que uma folha X, juntando com o cipózinho tal da planta Y, Isso. combinados fazem esse efeito, né? É milagre, né? Milagres acontecem, né? Enfim, isso daí é uma Tudo é questão que não. milagre, ô Bruno. Ou tudo é milagre ou nada é milagre, né? Já Exatamente, é dizia. muito perfeito, né? E toda a simbologia, né? A folha é o feminino, o cipó é o Masculino. masculino, é toda uma coisa sagrada, porque a origem da ayahuasca foram rituais sagrados em tribos indígenas, em povos das montanhas, das florestas. E claro, como toda substância que causa níveis alterados de consciência, isso é uma Uhum. substância enteógena ou psicodélica. Isso não quer dizer que é alucinógena, tá? Então, Tá. enteógeno e psicodélico não é alucinógeno, tá? Então, tem a definição de uma substância que leva a níveis alterados de consciência. A gente estudou isso na psicologia transpessoal, a gente sabe compreender um pouco melhor os estados de consciência que Até acontecem. um dos objetivos, né, Bruno, da transpessoal é a gente colocar a pessoa em nível alterado de consciência sem nenhuma interferência de um composto, como, por exemplo, a ayahuasca. A Justamente. gente consegue fazer isso. E eu sou experiência viva, né? Então, aquilo que eu Sim, vivenciei num ritual de ayahuasca, eu vivenciei sem ayahuasca fazendo o processo terapêutico dentro da transpessoal. sim. Então, enfim, isso daí é tranquilo, a gente sabe disso através de respiração, através de condução pela palavra, através da música, através de Uhum. técnicas, Sim. a gente consegue gerar níveis e estados de consciência. Então, Isso. Sandra, a experiência com a ayahuasca foi muito importante para mim porque me permitiu essa expansão de consciência, acessar essas consciências, esses níveis expandidos e conectar com alguma coisa maior, o todo. Enfim, foi uma experiência fantástica que eu tive. Ao mesmo modo, também teve experiências não muito boas, mas as experiências não muito boas, que o pessoal costuma colocar como bad trip, né? Na verdade, a Isso. bad trip para mim foi a chapuletada na orelha para eu, né, me Cortar. limpar de erros e falhas e processos que muitas vezes a gente não acessa ou não quer acessar, né? Então, Sim. existe Uma uma frase chacoalhadinha básica, né? existe uma frase que a gente usa muito, que é a ayahuasca entra, a verdade sai, né? Querendo Isso. você ou não, né? Se você quer ou não quer, isso acontece, tá? Então, me ajudou muito também a baixar barreiras de preconceitos e julgamentos, me deu a certeza e convicção que nós somos seres espirituais,
vivendo as experiências carnais, tá? Isso eu tive certeza, né? Tive certeza que existe outros níveis de vida em outros estados de matéria. Então você Sim. tem a matéria mais densa, que é uma rocha, por exemplo, até as É. matérias mais vai sutilizando, né? Corpo físico, depois, né? É só você olhar, né, concentração de átomos, os átomos eles vão, né? E você não enxerga elétrons, você não enxerga, mas eles existem, eles estão lá. Então a gente tem outros níveis de consciência que a gente pode acessar. A transpessoal mostra isso para a gente e a substância também mostrou para mim. Bom, foi importante porque o que eu falei uma vez, isso serviu para mim, tá? É, a ayahuasca fez um processo terapêutico para mim que foi é, 5 anos de sessão de terapia em uma vivência só. Então é um processo terapêutico, é como se fosse um Isso. download de informações, um download de consciência em um intervalo curto de tempo que, se você não está preparado, Sandra, você dá uma surtada, tá? Você dá uma surtada. Se você não tem O uma suporte recipiente terapêutico, para segurar, né? um suporte terapêutico, você dá uma surtada. Sim, sim. Graças a Deus eu já vinha, né? Foi pós-terapia, pós PNL, pós-terapeuta espiritual, vários livros que eu já li sobre outras coisas mais, né, que você também já estudou bastante, cabala, Sim, sim. ocultismo e tudo mais. E, inclusive, uma moça aqui, que eu esqueci o nome dela, falou sobre Access Consciousness aí, que é o barra de Isso, Access, a Flávia. que, que também ajuda a baixar barreiras. Também dei uma estudada nisso também. A parte do Theta Healing também ajuda bastante, a gente baixar um pouco de crenças e tudo mais, trabalhar isso. Então, tudo isso eu fui utilizando para me terapeutizar. E no fundo, Sandra, eu classifico a terapia como uma coisa só. É tomada de consciência de quem você é, da sua essência, de você reconhecer que você não é perfeito, que você erra, diminuir um pouco a culpa que você coloca em cima de si mesmo, que a gente se culpa demais pelas nossas imperfeições. Isso eu falo por mim. Então, eu aprendi muito sobre o perdão a si Isso. mesmo, Eu o vi lá perdão. na no teu perfil, você tem até um e-book, né? Sobre isso. Sim, fizemos Achei um, bem bacana. fizemos um e-book, eu e meu grande amigo Dr. Leonardo, que ele é neurocientista, né? Ele é neurocirurgião. Então, ele trouxe o aparato científico, o embasamento científico do perdão, que já existe, mas como é que funcionam os mecanismos da neuroplasticidade, e trouxe os meus conhecimentos da prática do perdão, dos chakras, do cardíaco, tudo mais. É, uma coisa que você fala, gosta de falar bastante, que eu acho que, como você falou, quando a gente tem consciência de algumas coisas, isso é uma forma de terapia, né? O conhecimento, porque você começa a entender determinadas coisas que antes você não entendia, você ignorava. Então, por exemplo, uma pessoa que ignora, não conhece, nunca ouviu falar dos nossos corpos sutis, que são os principais chakras, né, os 7 principais. Como que você explica isso para um paciente leigo? Como que você chega alguém, vai lá no Bruno vai te ajudar. E aí? Tem duas situações, Sandra. Primeiro, aquele paciente que já vem direcionado e sabe que eu trabalho com isso, então é mais Hum, fácil. E o outro paciente que não faz a menor ideia e nunca teve, talvez não acredita nessas coisas, né? Então, isso. dependendo da crença do paciente e dependendo na consciência que ele tem sobre e as barreiras que ele cria, a gente consegue abordar. Eu abordo de duas formas. Se o paciente é mais espiritualizado e tal, eu posso partir da parte energética e vou para o corpo físico. Então, Hum, eu vou do sutil para o denso. Se é um paciente mais cientificista, mais materialista e não acredita muito, então eu vou do corpo físico para o sutil. Então eu começo a falar por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? sim. Aqui eu vou falar da tireoide, por exemplo.
Então, o paciente tem um problema da tireoide, então ele tem uma glândula correspondente ao chakra laríngeo. Então, ele tem um hipotireoidismo, uma hipofunção, tem uma alteração hormonal. Aí eu mostro a parte do corpo físico, o que isso afeta no metabolismo corporal, nas sensações do corpo físico, na parte emocional e da parte energética, tudo mais. Eu passo para ele que existe, segundo a medicina dos hindus, de 5.000 anos atrás, que eles já analisavam esses centros de energia. Então, eu falo da medicina oriental, do passado, que isso já existia, e trago para o presente a ciência que traz do corpo físico, e tento colocar essa correlação, dizendo que existe a correlação tanto de vai e de vem. Então, distúrbios dos corpos sutis afetam o corpo físico. E distúrbio do corpo físico, o que vem primeiro, né? Talvez a gente só saiba a resposta, mas a gente tem que mostrar a linha de raciocínio para o paciente. Se ele entende, se ele aceita, se ele, né? Então a gente faz os processos terapêuticos de todas as áreas, psico, somático, né? Mental, espiritual e tudo, e físico, né? Então, Por exemplo, a gente está com um problema aqui na garganta, né? Inflama a garganta, sei lá, tô com problema aqui nesse chakra. amidalite de repetição, por exemplo. Amidalite de repetição. Não entendi. Dor de garganta, amidalite. De repetição, isso. Eu tive 30 anos, mais ou menos, na minha vida. Eu tive. Até eu descobrir que eram coisas que eu não falava. Então, a pessoa... E assim, eu não sei se é o seu caso, mas muitas vezes, isso é com a experiência e com a leitura. Sim. Mulheres com dificuldade de expressão, de comunicação, né? Tem problemas com a sexualidade também, que é o chakra segundo, o chakra sexual. Então, tem muita correlação. Então, desequilíbrios da comunicação também geram desequilíbrios na parte da sexualidade. Então, trabalhar tudo isso. Então, trabalhar a segurança, trabalhar a autoestima, a comunicação. Então, aquela história do engolir sapo, né? Engolir sapo, soltar farpa, soltar e... farpa pela garganta, ficar com um nó preso na garganta, não soltar o nó, né? É como soltar também, né, Sandra? É como soltar também. Tem gente, como soltar também, né? Como soltar. Porque às vezes a pessoa grita, esbraveja, maledicência, e não é a forma também equilibrada de você se expressar, né? No meu caso, eu deixava de falar coisas que eu queria falar e bloqueava tal, mas eu já conheci, já tratei pessoas que falam demais, né, também. E aí a pessoa desequilibra porque ela fala muito, entendeu? Então eu falava menos, a pessoa falava muito. Então não é se fala menos ou mais, se eu ficar quieto, meu chakra vai ficar bom. Não. A cabala, daí vou entrar na cabala, né? A cabala fala para a gente ir contra a nossa má inclinação, para equilibrar. Então, se eu tenho uma má inclinação, eu tenho que... Então, eu tenho esse hábito, por exemplo, de falar muito, aí eu vou contra. Ou então, sei lá, tem vários, né? Que esse é muito comum, assim, de pessoas que falam assim, então quer dizer que eu preciso ser uma pessoa quietinha. Não. Então quer dizer que eu preciso ser uma pessoa falante. Não. Cada um é cada um aqui nessa terra, né? De meu Deus. É bem legal. Isso é um problema que eu tive também, né? Eu tive esse problema. Mas assim, eu não tinha... Eu tive uma doença da tireoide, né? Eu tive uma doença da tireoide, eu operei a tireoide, né? Isso aí, o que eu vou dizer a minha interpretação, tá? Sim. O que faz sentido para mim. Então, quando eu era menor, o meu pai, ele não conversava, dialogava. Ele não tinha o posicionamento dele, a opinião dele. Então, quando minha mãe se alterava comigo, ficava brava, tal,
pelos motivos que criança sempre faz as coisas e tudo mais, o meu pai não queria nem saber, ele chegava gritando e eu queria me justificar pelas minhas falhas ou pelos meus erros, e meu pai gritava, cala a boca, com aquela cara de raiva, cala a boca, só que lá, e eu não podia falar, não podia me explicar e me expressar. Bom, isso foi toda a minha infância, né? E meu pai não conversava comigo. E, obviamente, eu comecei a gaguejar, né? Eu gaguejava quando era criança, e me acompanhou durante muito tempo. E aí, às vezes, eu tinha dificuldade de me comunicar também. Então, com 22 anos, eu operei a tireoide, porque eu tinha um nódulo, e nunca tinha entendido também direito, porque para mim era um nódulo de tireoide. Homem, 22 anos, é raro isso, né? Uhum. Mas, enfim, e aí eu fui aprendendo a me abrir quando eu comecei a falar com os mais velhos. Então, eu conversava com pessoas mais velhas e as pessoas me ouviam. E aí eu acho que eu comecei a me expressar e comecei a me soltar um pouco mais. E aí Uhum. hoje eu tenho essa necessidade de falar muitas vezes, porque aquela fala assim, muito parada, e eu tinha insegurança também para conversar. Então, até hoje eu trabalho essa parte de poder me Uhum. comunicar de uma forma mais harmônica, porque eu oscilo muito também. Quando eu fico muito incomodado, eu silencio, porque eu tenho medo de falar coisas que eu não gostaria de falar. Então eu criei técnicas para isso, mas longe de ser o que eu gostaria do ideal, né? Mas Sim, estamos tá tudo aprendendo, né, bem, Bruno? tá tudo bem. E como que você trabalhou isso, questão com seus filhos? Você hoje é o pai que ouve, que conversa? Ou ainda está Não, aí nessa? Não, não, ainda está não, nesse processo porque de cura. tô e é todo dia, né? Principalmente com a minha filha, né? Com a minha Hum. filha parece que é eu comigo mesmo ali, né? Minha filha sou eu e eu estou falando comigo, porque ela tem as características praticamente iguais a mim, Aham. o que me gera um puta desconforto. Então eu fico desconfortável e testo a paciência o tempo todo. E claro que eu perco a paciência, obviamente, e repito o mesmo padrão do meu pai. E isso me Hum. incomoda a décima potência, porque eu tenho consciência, e na hora que eu faço já vem a consciência. E aí, Sandra, é difícil pra caramba você sabe, você sabe que é hábito, você sabe que não é a melhor forma, e mesmo assim você repete. É triste, mas é complicado, entendeu? Dói. É, E, enfim, a gente sabe é por disso. isso, é por isso, Bruno, que a gente merece terapia, né? Ainda falta alguma coisa para limpar, e tem o tempo, né? Tem o tempo de maturação e tem o processo. E é legal, eu assisti um episódio de uma série do This Is Us. O cara vai na terapia e fala assim: terapeuta não consegue nem desligar a máquina de café, o que que ela vai querer? Ele julga super a terapeuta, assim, é muito pesado. Não, mas, Sandra, a grande maioria julga os terapeutas, fala que não serve para nada, que nada disso, que não tem serventia nenhuma. Eu me viro sozinho, eu sou autossuficiente. A gente sabe que nós não sabemos tudo, nós não somos autossuficientes. A gente precisa de profissionais competentes, qualificados, que mostrem algumas alternativas que a gente não olhou ainda. Então, Sim. assim, vou falar para você, Sandra, eu fui em bastante processos terapêuticos aí, né? Então, conheci microfisioterapia, que eu acho uma ferramenta Sim, fantástica, maravilhoso. Para quem tem maravilhoso, dificuldade de falar, né, Bruno? É bom muito isso. bom, muito Quem boa. não quer falar, vai para esse daí. Vai para o Axis, vai As para esse daí. mandala terapia, vou falar para você, assim, Sandra, independente de a gente ter feito o curso de transpessoal, eu passei por esses processos. Então, hoje eu posso dizer para você que cada processo ele vai se encaixar
para uma pessoa em determinado momento da vida dela. Sim. A constelação sistêmica é outra ferramenta fantástica. Eu já fiz, já participei, super recomendo também. Acho que a Bia vai falar um pouquinho na sexta-feira. Vai. Na sexta-feira a Bia vem e aí acho que ela vai falar um pouquinho disso, de aromaterapia, tá? Bem legal. Ó, meu amigo, ó, a Raquel entrou, o meu amigo, antigo amigo agora sumiu, mas ele tá aí por aí, Renato Dalgo. A Nádia, que trabalha comigo. Ó, o doutor Leonardo Neuro aqui, que eu te falei do perdão, tá Perdão? aqui. O doutor Leonardo tá aí. A Deusa também tá por aqui com a gente, ó, a Deusa. Deus, maravilhosa. Tá ensaiando. Kelinha. A Deusa tá ensaiando para vir aqui na minha live, mas ela Ah, vai ser uma alegria se ela vier, hein? maravilhosa. Nossa, E ela fala de um assunto. aí, Sandrinha, além desse processo, que é um processo técnico, profissional, existe um processo também que não é técnico e profissional, que é um processo terapêutico, que é a música. Esse Então, é um assim, disco voador, Bruno? o disco voador, ó. Então, assim, um outro processo que ajuda a gente, Sandra, que eu falo que é muito bom, é a música, né? A música, tanto você ouvir, entenda música, tá? Não coisas que não sejam, que tem coisa que não é música, que é um barulho que fazem aí, né? Tudo tem luz e sombra, Bruno, inclusive essas aí. Então, assim, tocar um instrumento musical, Sandra, eu acho que é um baita de um processo terapêutico que eu fui descobrir agora faz 2, 3 anos. Então, eu nunca toquei nenhum instrumento, nada. Isso é por falta de estímulo e também contato com a música, né? Então, meus pais, ninguém tocou instrumento, meus avós também não, meu irmão, eu não tinha familiares que tocavam instrumento, né? Então, acho que isso ajudou a não ser estimulado. Mais ou menos, vou te falar, viu? Sabe por Né? quê? Meu pai é músico, ele toca viola de ouvido desde criança, toca e canta. Ele tem um ouvido fantástico, maravilhoso. E aí, quando eu nasci, pequenininha assim, eu ficava ali do lado, eu queria cantar, né? Aí, o que teu pai fez com você, ele fez comigo. Falou assim, você não sabe cantar. Eu aprendi a tocar cavaquinho sozinha, mas eu não foi para frente isso porque como ele sabe, ele é muito crítico, né? E aí eu falei, então se não tá bom, nada tá bom que eu faço, deixa para lá, vou fazer matemática, quero ver. Aí eu fui para um processo mais de estudar, daí, né? Eu sou tipo 8 estressa, vai para o tipo 5, né? Para quem não sabe de Enneagrama, tem que ver a live da Claudinha, né? E aí eu fui ali, me enfiei na cara. Olha a Ju aí, sempre prestigiando. A Ju está super famosa agora, né? Tô vendo se ela arruma um espacinho na agenda para falar comigo. Qual será a terapia da Ju? Vai saber. A fama, super, né? Meditações, fama, todos os dias, as meditações dela são fantásticas aí. Quem quiser uma meditação maravilhosa. Né, Sandrinha? A meditação também é uma forma de terapia também, né? Sim, então... sim. Mas e aí você foi... sua família não tinha música. A minha tem a música, mas eu não pude participar dela. Agora eu quero retomar. Comprei alguns instrumentos, quero tocar, tenho bastante dificuldade, mas vou conseguir. Tudo no seu tempo. E esse disco voador aí, como chama? Então, esse disco aqui chama Hand Pan, né? Mão e panela, né? Como se fosse tocar a panela com as mãos, né? É o nome, se você for a pé da letra, né? Mas ele é um instrumento percussivo, né? Ele tem as notas musicais. Cada bolinha é uma nota musical e você toca com as mãos. Então, eu acho que é um processo terapêutico. Dá para dar uma palhinha? Não dá? Vou fazer para você uma palhinha. Ele é um processo terapêutico, Sandrinha, porque você, além de você ter a melodia, você está utilizando suas mãos, né? Então, a arte com as mãos e o som que sai, isso é um processo terapêutico
para a gente e, obviamente, para quem ouve, né, muitas vezes, né? Então, eu vou Sim. fazer só uma palhinha aqui. Ah, Vamos lá, né? Já que você pediu, eu vou fazer um pouquinho aqui, né? Vamos ver se vai ficar aham. bom. A Então, o Fabiana quer instrumento aprender a percussivo tocar isso, hein, Bruno? vai Fabiana. aprender aqui, ó. A Se o Jade disse pessoal- que adora o som desse disco voador. Então, vamos lá. Vamos lá um Vai. pouquinho. Então, ó, cada bolinha é uma nota, né? Ó. Arrasou, arrasou. Parece super fácil, né? Mas eu fui tentar tocar um dia lá na pós, não consegui. Mas E é enfim. isso, Sandrinha. A gente, eu tenho feito, como a gente passou por uma fase difícil lá no hospital, uma fase estressante. Agora Hum, estamos numa fase um pouco mais, onde a gente consegue respirar. Eu levei o instrumento lá no hospital e às vezes eu toco, né? uhum. E é Você legal tomou porque a eu... vacina? Oi? Já se vacinou? Você não vai vacinar? Já Vacinou? vacinei já. Já foi, E né? Já foi as duas doses. Todos os funcionários lá, os profissionais da área da saúde foram vacinados já, lá no legal. Então, hospital, mais né? tranquilo? Você sente o pessoal com esse movimento mais. Como que tá? Sandrinho, acho que foi um conjunto de fatores, tá? Eu acho que foi a vacina Hum, associado também à diminuição de casos, né? Então o clima deu uma melhorada mesmo. E aí até eu levei um instrumento, toquei lá e o pessoal falou assim, nossa, que paz, que gostoso, tal. E foi bacana porque traz mesmo uma paz, né? esse som E é bom, traz uma primeiro paz. para mim, porque é uma forma meio de extravasar, uma forma de dar uma relaxada. É um processo terapêutico, sim. Então, hoje eu posso falar que a música, tocar um instrumento te ajuda. Talvez um esporte, né? Quem gosta de fazer algum esporte também é um processo terapêutico também, que dá para você dar uma extravasada, uma soltada. Então, eu acho que, é claro que neste momento eu confesso que o meu corpo físico pede um processo terapêutico. Então, uma massagem, a atividade E, física, movimento, dança, né? aham. Eu sempre tive vontade de dançar, Olha, admiro, gosto da dança, mas preciso ter disciplina para fazer isso, porque uhum. é uma terapia que ainda te traz saúde, né? Vou falar sobre dança também com a Rô, né? Rô vem aí semana que vem, se Deus Excelente, quiser. excelente. E você não sabia nada de nada, e você começou a tocar esse instrumento e foi intuitivo, Então, assim. Você então, estudou. então, Sandrinha, que foi assim, né? Conforme você, que nem eu te falei, conforme você vai expandindo a consciência, você começa a buscar estilos diferentes de música, né? Uhum. Então eu comecei a ver mantras, comecei a ver, né, essas músicas e aí um dia caiu esse instrumento no vídeo no YouTube. Aí eu olhei e eu falei assim, nossa, esse som tá saindo desse disco aqui. Aí eu me encantei pelo instrumento e não sosseguei até eu comprar. E aí foram duas alegrias, né? A hora que eu comprei o instrumento, é uma alegria, né? Aí foi uma tristeza na sequência, porque eu não fazia a menor noção de como tocar, né? Uhum. E olhei vídeos no YouTube e tal, não conseguia acompanhar.
até que eu conheci um Felipe, e o Felipe, ele é professor de bateria, e também se apaixonou pelo instrumento e dava aula do handpan, né? E ele Hum, é de Valinhos, 1 hora e meia daqui de casa. Aí eu hum, comecei aí toda quarta-feira, ia para Valinhos, fazia 2 horas de aula e voltava. Então aí eu aprendi música, né? Eu aprendi as notas, eu aprendi como funciona o instrumento e graças a tenho gratidão ao Felipe por ter me ensinado, porque eu não sabia nada de música, de nada. Então ele já me ensinou um pouco de partitura, ele me ensinou umas coisas, mas esse instrumento, ele tem uma característica que combina comigo. hum. Ele não tem muita regra, ele não tem muita, aquele enquadramento. Então você pode usar a sua criatividade e você faz uma mistura de som e sai isso que saiu aí e tudo mais. Então isso que me encantou, essa liberdade e você, né, o som que é um som que parece que ele entra na alma, assim, né? Ele pega o cardíaco, expande o cardíaco, eu não sei, é um negócio. Eu tenho, ó, o meu é esses dois, ó. Esse, não sei tocar nem isso. Não consigo acompanhar nada. E o outro, Esse eu nunca vi, não. esqueci o nome, meu Deus. Esse eu não conheço. Ó, a Josi gostou aqui do instrumento, ó. Falou que ele é maravilhoso, transmite paz, ó, tá vendo? É. E a Flávia perguntou quando vai ser minha live com a Jade. Jade não quer fazer live comigo. Não quer? Tudo bem. Ainda não, né? Acho que ela está esperando eu ficar famosa. Daí ela vem aqui. Ó, a outra, a Cleusa falou, acho que é Cleusa, né? Falou que Kalimba, o nome desse instrumento. A Jade ela colocou toca aqui. tambor. Quem toca Isso. tambor é percussão, tem um pouco de noção para tocar assim o handpan também, porque é percussivo. Então, enfim, o que eu falo, a ideia, Sandra, que foi assim, eu lembro que o bacana do instrumento foi que a gente estava fazendo a psicologia transpessoal e tinha as vivências que a gente fazia lá, né? Os Sim. GTEX e as vivências. E aí eu utilizava as vivências, levava para o meu professor e falava assim para ele, ó, eu quero usar o instrumento no meio da vivência. E você me ensina, eu quero fazer um negócio assim, tá? E ele me ensinava. Então eu fui aprendendo a tocar por demanda. Ah, eu quero fazer na vivência, por exemplo, né? Eu quero fazer na vivência como se estivesse caminhando numa trilha, numa floresta, né? Aí eu fui fazendo caminhando, quer ver, ó? Aí você vai falando, é como se fosse um negócio meio de caminhar ou cadenciar, né? Ah, Então, o bacana foi que eu comecei a utilizar o instrumento para vivências meditativas com condução de voz, né? E até um dia que a gente levou lá na Transpessoal, a Vera se encantou, achou maravilhoso, que a vivência foi muito bacana e tal. E realmente é para isso, né, Sandra? É para você dar uma condução de meditação, aulas de yoga, retiros, tudo mais, né? uhum. Dia 9 e 10 de abril, né? 9 e 10 de abril, a gente fazendo. Olha, quem está aqui é a Kellen. A Jo, Josimari disse que tem um parecido com uma minha calimba de cabaça. É a calimba africana. É que essa aqui é frescurenta, que eu achei bonita e tal, mas ela é feita de cabaça ou de casca de coco também, eu acho, sei lá. E é totalmente diferente a gente participar de uma vivência com uma música tocada numa acústica, sei lá, né, no Spotify, e com instrumento ao vivo, né? Totalmente diferente, a energia é outra. As duas são legais, mas Não, é.
é outra Energias coisa mesmo. diferentes. É outra coisa, é outra coisa. Esse instrumento presencial, ele entra, ele ecoa aqui dentro da gente, é muito bacana, né? Ele vibra, Delícia. né? É vibração, assim, a vibração é outra coisa. Maravilhoso. E assim, E, Sandra, hum, e assim, o que que eu costumo, né, passar para meus pacientes em relação a como eles se terapeutizar, né? hum, Acho que você queria falar sobre isso também, né? sim. Eu sempre falo para eles da minha experiência e falo que existem vários caminhos, né? Cada um define o seu caminho. Mas eu acho que o principal que eu falo eu indico leitura de livros. Então, eu falo alguns livros que fez diferença para a minha vida. Então, ó, tal livro fez diferença na minha vida, tal livro foi importante para tal coisa. Uhum. E outra, né? Você vai ler um livro naquele momento da sua vida, você tem um estado de consciência, um nível de consciência. Você vai ler aquele livro 10 anos depois, você já está olhando aquele livro de uma outra forma. Então, por isso que quando eu indico um livro, eu falo, ó, para mim foi significativo naquele momento da minha vida. Talvez se você vai ler o livro agora e não vai achar. Tá, então Nada. tem que ler um livro sem um julgamento e com a mente bem aberta, né? Então, os Uhum. livros, falo de atividade física que faz sentido, falo bastante de processos terapêuticos, né, em relação a todas essas ferramentas que a gente tem conversado, terapeuta transpessoal, constelação sistêmica, Sonho, você tentar... fala de sonho, não? Oi? Sonho, não. Sonho, não, Observação. sonho eu tenho pouca experiência para falar sobre, tá? Eu Aham. não costumo entrar nesse quesito, até se você puder falar, até acho que é importante. Fica à vontade, tá? É que uma das ferramentas que a gente trabalha é o sonho. Eu gosto muito do sonho, faço uns trabalhos com sonho, é impressionante, porque o inconsciente traz coisas, né? Todas em formato de símbolo, e ele tá te mandando uma mensagem, né? Eu costumo falar assim como o corpo não fala, sua mão não fala. Se de repente ela começa a doer, se de repente ela começa a esquentar ou gelar, ela está tentando falar com você. Não tem o seu WhatsApp, ela não manda o WhatsApp à mão. E qualquer parte do corpo, né? Eles não falam, mas eles conversam com a gente. E o inconsciente conversa com a gente também através do sonho, né? E aí eu indico a pessoa anotar o sonho, né? Eu tenho um vídeo que eu fiz que fala como que faz para lembrar o sonho, anotar o sonho, desenhar o sonho, tudo isso ajuda. Mas o que mais? Hoje a live é do Bruno. Oi, tá, E tá me ouvindo? tô te ouvindo. É porque entrou uma ligação aqui agora, eu acho que deu uma parada no meu som aqui. Ah, agora eu tô te ouvindo, Eu acho pode que falar. estou ouvindo baixo, mas você me ouve bem, né? Então, Ótimo. eu acho que assim, Sandra, e sempre quando eu vou recomendar alguma coisa, eu recomendo aquilo que eu já vivenciei, que eu já Sim. pratiquei, que, que eu vi que traz resultado positivo, e não vou recomendar nada que eu não tenha vivenciado, né? Então, hoje eu posso conversar com os pacientes e podemos conversar de vários tipos de processos terapêuticos, além dos tradicionais e convencionais, além de uma medicina cartesiana, mecanicista, né, que a gente fala muito da medicação dos fins, da medicina dos fins, que é cirurgia, remédios e tratamentos do corpo físico. Então, eu levo os processos terapêuticos do corpo energético, do corpo emocional, mental, espiritual, que a gente tem várias possibilidades. E sempre, Sandra, sempre, eu tento falar dentro da crença de cada um. Então, eu respeito a crença, né, de Uma cada, de coisa que cada que eu paciente. queria te perguntar é o seguinte: você já teve preconceito, você já ignorou vários assuntos que hoje você pensa diferente sobre isso. E provavelmente hoje você sofra esse preconceito, ou não? Como que é isso? Eita, quando o assunto vai. Hã? Ouviu minha pergunta, Bruno? Repete de novo, porque estava.
não estava te ouvindo, o som estava ruim, agora estou te ouvindo melhor. Vamos lá, agora está tudo bem. Vamos lá. Você já teve algum tipo de preconceito, como você falou, por tratamento psicológico, terapia, blá, blá, blá. E aí, hoje em dia, talvez você esteja sofrendo esse preconceito ou não. Como que é isso para você? É que assim, Sandra, na verdade, acho que as palavras de rótulos, né? Ou é preconceito, ou é bullying, ou é piadinha, brincadeirinha. E assim, isso acontece a todo momento, tá? Brincadeirinhas, piadinhas e tudo mais. E a minha resposta para as pessoas é sempre a mesma. Você querer ser monge no Tibete, é muito fácil você ser um monge no Tibete, porque você está isolado no meio do nada, sem o externo te afetando. Agora, você querer ser um Buda, um monge, no meio de uma pandemia dentro de um hospital, isso é bem mais difícil. Então, aquelas piadinhas, você é todo terapêutico, todo holístico, mas tá aí, ó, estressado, falando um monte de coisa e tal. Eu sou ser humano, sou feito de carne e Gente, osso. Ah, você toca o seu instrumento, você estuda as terapias e tudo mais. Falei, meu amigo, eu estou na matéria, vivendo experiência na matéria, estou aqui para aprender, para evoluir, para transcender. Então, muitas vezes tem esse julgamento, esse preconceito, que era o mesmo que eu fazia no passado por desconhecimento, por ignorância, né? e Então, eu acho que tá tudo disponível, Sandrinha. A literatura está aí, os resultados estão aí. Aí o cientificista ele quer o guideline do protocolo, da vírgula do processo. E uma coisa que eu falo para você, Sandrinha, é assim: hoje a medicina, a psicologia e tudo mais, eu falo que é uma medicina baseada em evidências. E o que é uma medicina baseada em evidência? É uma medicina embasada cientificamente, mas ela também leva em consideração a experiência do médico, do profissional, ela leva em consideração também as crenças do paciente. Então, a medicina baseada em evidência é a ciência atrelada à experiência do médico e aquilo que faz sentido para o paciente. Então, se você não juntar tudo isso, não tem por que esses bullying, esses preconceitos. É o que faz sentido para aquele paciente. Se para o paciente sim, faz sentido floral, homeopatia, acupuntura e funciona, ótimo. Se aquele profissional trabalha com isso e funciona, ótimo também. E tudo, Sandrinha, tudo tem embasamento. Ninguém vai querer criar uma coisa que não tem embasamento. eu gostei Agora, muito do que a Vera falou, né? Eu falei, Vera, isso, aquilo. Vera é a nossa professora Mor lá da Transpessoal, vamos dizer assim. Ela falou, olha, quando me questionam muito, eu apresento livros. Que tem estudo um monte, né? É isso. Bruno, obrigado, tá viu, Flávia? acabando o nosso tempo aqui, Bruno. Meu Deus, voa o tempo, né? Mas assim, Sandrinha, vamos terminar, mas assim, charlatão tem em qualquer lugar. Tudo. Então, assim, se as pessoas querem encontrar pessoas de referência, procura indicação de amigos confiáveis, vai na Isso. rede social. Você vê, a rede social está aí. Não adianta a pessoa vender um produto lá, é uma imagem, e na prática é outra coisa. Sim, Tem que ser autêntico, né, Sandrinha? Então, com certeza. eu acho que é isso, tá? Acho Eu que acho que é isso. E por isso que eu queria falar mais sobre isso, por isso, Bruno, porque a gente vai falando, explicando e o preconceito daí vai caindo, né? Conforme a pessoa vai tendo acesso a essas informações, a e gente sabe o que eu acho diminui. bacana também, se você puder ver isso também, Sandati, é assim, por exemplo, eu tenho pacientes que passam comigo, eles podem dar um testemunho deles do como é o processo na prática. Sim, Você tem seus pacientes também. Então, de repente, você trazer depois, em algum momento, ó,
eu vivi na prática os processos, né, de pessoas que já viveram isso e tudo mais, né, Tem além bastante de... gente aqui na live que são meus clientes, graças a Deus. Oi? Estão todos. Tem bastante gente aqui na live que são meus clientes. Olha lá, ó. Ótimo, Doutor ótimo. Bruno aí, ó, gratidão. Já temos um, ó. Ah, o Daniel, atendi a esposa. O Daniel, deixa eu ver. Daniel Novaes. É isso? Sim, atendi a esposa dele. Enfim, eu sei, É eu tenho isso. paciente Eu falo muito isso também, bacana. né? Tem gente que chega até mim e fala, mas como que é, como que não é? Eu falo, você veio por indicação, alguém te indicou. Então, é isso, assim, né? Tem gente que quer saber como que vai ser a sessão antes de vir para a sessão, tá, Bruno? Tem que experimentar, né, gente? Não tem Porque jeito. a sessão é única, né? Ó, passei do horário já. Bruno, muito obrigada mesmo por você ter disponibilizado aí teu tempo aqui nesse bate-papo maravilhoso que a gente poder compartilhar. A gente tem essas conversas quando estava tendo aula presencial, né? E eu acho fantástico compartilhar isso com outras pessoas. A live vai ficar gravada, outras pessoas vão poder assistir, ouvir aí vários ensinamentos. Muito obrigada mesmo. Eu que E obrigada a agradeço. todo mundo que passou por aqui ao vivo e quem estiver assistindo gravado também. Muito obrigada. Obrigado a todos, né? Obrigado pelo carinho de algumas pessoas que são muito queridas aí também. Obrigado, Sandrinha, pela Obrigada. oportunidade. Parabéns pelo seu projeto, pelo seu trabalho. Deus E até. abençoe e vamos que Amém. vamos, tá bom? Obrigada. Bye, bye. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.